Nós te agradecemos, meu Pai, por essa primeira parte, mas o melhor, Senhor, está por vir, que é a tua palavra, aonde, Senhor, aprenderemos mais de ti, meu Pai, nessa noite. Deus, usa teu servo, usa teu filho, Pai, com grande sabedoria, Senhor, consciências e revelações da tua palavra, meu Pai. Fala, meu Deus, aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Vamos receber o nome de Deus, alegra o Cristo, seja alegre as palmas de louvor ao Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos nesta noite na casa de Deus para mais um culto de ensino, amém? Onde Deus já nos tem preparado, segundo a sua infinita graça, sua bondade, uma palavra para a nossa instrução, para o nosso ensinamento, amém? Glória a Deus. E como já havíamos dito, viemos aí de uma sessão de estudo sobre a fé. Glória a Deus. E hoje falaremos sobre a fé transformadora, o poder da fé sobre a vida do pecador. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero ler com toda a igreja o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do seu verso de número 1. Lucas 19, verso 1. É o texto que vamos ler nesta noite. Lucas capítulo 19, a partir do seu versículo 1. Glória a Deus. Isso, quem foi encontrando vai dando sinal com glória. Aleluia, Vai Jesus. exaltando Glória a aí. Deus. Aleluia. Lucas capítulo 19, verso 1. Bem fácil de encontrar. Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Bem facilzinho aí. Tá bom? Alguém não procura? Se alguém não procura, diga espere por mim, senão vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, vamos orar ao nosso Deus. Toda a igreja dando glória, glória, glória. Ó Senhor maravilhoso e eterno Pai, te exaltamos e te glorificamos, meu Pai, por esta noite. O Senhor nos concede de estarmos aqui na tua presença. O Senhor que é bom, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é eterno, que é santo, fiel e verdadeiro, que nos comissionou, meu Pai, estarmos aqui neste lugar para juntos te adorar, meu Pai. Ó Senhor, ajuda-nos a te adorar na beleza da tua santidade, a te enaltecer, a te glorificar e exaltar assim como o Senhor merece. Estamos aqui mais um dia, Senhor, para aprender da tua palavra. Senhor, somos totalmente dependentes do teu Espírito Santo, e o teu Espírito Santo, meu Deus, abre o nosso entendimento, nos auxilia na compreensão, meu Pai, da Escritura, e que Ele possa direcionar as nossas palavras de uma forma sábia, de forma que edifique, que estruture, meu Pai, de uma forma que a igreja saia fortalecida e agraciada pelo teu poder. Ó Senhor, toque em nossas vidas e opera, Senhor, de uma forma toda especial para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.
Como já havia dito, continuaremos falando um pouco mais sobre a fé e hoje a nossa temática é a fé transformadora. Aleluia. Lemos aqui em Lucas, ao capítulo 19, que se encontra um dos evangelhos. Sabemos que, segundo o Novo Testamento, há 4 evangelhos. O evangelho escrito por Mateus, por Marcos, Lucas e João. E observamos que cada evangelista ele vai trazer uma perspectiva de Cristo. Você observa que, lendo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, Mateus apresenta a Cristo sendo ele como rei, o rei que viria da descendência de Davi. Por isso você vê que no capítulo 1 ele começa a traçar a genealogia para comprovar que Cristo verdadeiramente é aquele que é o rei, o Messias enviado. Então, assim como Mateus apresenta a Cristo como rei de Israel e rei para Israel, já Marcos apresenta Cristo de uma forma diferente, como servo. Por isso nós observamos no Evangelho que Marcos escreve, Cristo sempre fazendo alguma coisa, e saindo ele, e indo ele sempre está fazendo algo, se sujeitando, se submetendo. Então, Marcos apresenta a Cristo como um servo, diferente de Lucas, que você, ao ler esse evangelho, observaremos que ele apresentará a Cristo como filho do homem. E em João, Jesus é apresentado como filho de Deus. E cada um, segundo a sua perspectiva, apresenta a Cristo ao público. E assim, dentro do Evangelho, que nós dizemos, o Evangelho como um todo, é o anúncio de que o Rei está voltando. A centralidade da mensagem do Evangelho é esta: que Cristo, o Rei, está voltando. Aleluia, glória a Deus. Por que isso? Se eu e você formos um pouco mais a fundo, a palavra Evangelho, ela significa boa notícia. Porém, no contexto em que o Evangelho ele é escrito, era que um contexto romano, pelo qual o Evangelho era uma pessoa. Glória a Deus. E qual era a responsabilidade dessa pessoa? Ora, quando o rei ele saía para uma determinada guerra, quando ele saía para ir de encontro à luta contra o exército, e lá ele era vitorioso, o que ele fazia? Ele incumbia alguém, ou seja, ele colocava a responsabilidade sobre uma pessoa, e esta pessoa deveria voltar para o reino a qual pertencia aquele rei e anunciar que o rei que saiu, ele foi vitorioso e que ele estaria voltando. E essa pessoa que levava essa boa notícia era chamada de Evangelho. E assim somos nós. O rei ele saiu vitorioso. O rei ele subiu, ele ascendeu aos céus. Como em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando os discípulos estavam ali, Jesus 40 dias ensinando ele começou a ascender ao céu, subir ao céu. E 2 anjos aparecem aos discípulos e dizem: por que vocês estão olhando, varões galileus? Porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí subir, ele vai voltar. Ele está subindo, ele está indo, mas ele voltará. A mensagem do Evangelho que nós anunciamos, a centralidade dela é esta: de que ele está voltando. Quando anunciamos o Evangelho, estamos dizendo: o nosso rei, ele foi vitorioso, ele foi, mas ele veio nos buscar. Por isso, toda vez que pregamos o Evangelho, estamos anunciando boa notícia, estamos trazendo algo para aqueles que nos ouvem. Porque quando olhamos e nos deparamos com o mundo no sentido de sistema, não há boa notícia. Vemos o que? Vemos guerras, rumores de guerras, pestes e tantas coisas que assolam o sistema do mundo. Então, não adianta buscarmos no mundo boa notícia, não adianta buscarmos no mundo uma solução. Mas quando nós olhamos para a palavra, Deus ele nos apresenta a boa notícia. Que o nosso rei, quando viemos buscar, quando ele vier, porque essa é a nossa esperança de que ele virá,
Glória a Deus. Independente dos rumores de guerra e tudo que esteja acontecendo no mundo, e tudo que nos assola lá fora, mas a nossa esperança está no Evangelho. Glória a Porque o mundo não pode apresentar ao pecador uma solução para o seu pecado, mas o Evangelho diz: você pode ser o mais vil pecador, mas a solução que é Jesus. O pecador ele pode estar mais aprisionado que seja no seu pecado, mas o Evangelho diz a solução para você, porque Cristo é aquele que liberta, porque Cristo é aquele que transforma a sua vida. Por isso a mensagem do Evangelho é boa notícia. Porque onde nós estamos e vivenciamos este mundo, não adianta olharmos para lá e buscarmos uma boa notícia, mas se olhamos para a palavra de Deus, vamos ter boa notícia. Vamos poder dizer àquele que está perdido que Jesus vem buscar e encontrar este mesmo. Para aqueles que estão sem solução, que Jesus é a solução. Para aqueles que estão sem direção, Jesus é o caminho que conduz e que leva até o céu. Pode exaltar a Ele, pode glorificar a Ele. E entendendo isto, Evangelho, e essa compreensão, por que eu falo isso? Uma vez eu vou dizer para o irmão, explicar a ele o que era Evangelho. Ele riu da minha cara. Ah, irmão, o Evangelho era uma pessoa. E pastor, o senhor está ficando doido. Esse negócio de estudar não dá certo, não. Eu é mesmo. Eu quero dizer que eu estudando não estou sabendo de nada. Você que estuda está sabendo mais que eu. Ah, porque às vezes as pessoas usam aquela referência que Paulo disse, a letra má. Quem já ouviu isso? Mas, vamos lá. O que é que Paulo disse? Ele não quis dizer, ele disse. Quando Paulo se refere que a letra má, ele está se referindo à lei. E o que era a lei? Os princípios, os mandamentos, que foi dado ao povo de Israel. E o que é que a lei ensinava? Se você errar, se você pecar, qual é o resultado? Morte. Morte. Por isso a letra mata. A lei, ela apontava o pecado e condenava sem solução. Você pecou, é digno de morte. A letra mata. A lei apontava o seu pecado e acabou-se. Ali não está dizendo pare de estudar. Por que ele observa? O que foi que Deus nos deixou para conhecer a Ele? Um livro. Sim ou não? A Bíblia é o quê? Você acha que se Deus quisesse que eu e você não estudasse, Ele tinha deixado um livro? E é um livro grande, né? Deus, Ele quer que o seu povo observe, compreenda, estude a Escritura para conhecer mais dEle. O problema é que nós nos satisfazemos muitas vezes com aquilo que aparentemente estamos ouvindo e acreditamos como verdade. Mas Deus, Ele quer que nós expandamos, que nós cresçamos, porque esta foi a orientação e a ordenança de Deus, que o homem expanda e cresça. Ali não é simplesmente no sentido de povoar a terra, no sentido de crescer, desenvolver, de ampliar. Deus, Ele quer ampliar, Ele quer que nós conheçamos e aprendamos mais dEle. Então o sentido que Paulo está dizendo, que Paulo diz que a letra mata era porque a lei apontava o pecado e a condenação, o resultado é o quê? É morte. A letra mata. Porém o Espírito, Jesus Cristo, Ele trouxe a nova aliança. Esta nova aliança não somente aponta o nosso pecado, porque Jesus Ele não veio abolir a lei no sentido de agora faça o que você quiser. Ele cumpriu. E a lei da graça que foi instituída por Jesus é que aqueles que pecarem e se arrependerem têm solução. Oh, glória. Jesus, Ele salva. Oh, glória a Deus. Diferente do que a lei levava e apontava. Se pecar, o resultado é morte. Mas a lei do Espírito é: se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos salvar e nos adquirir a esperança da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, queridos, o sentido de Paulo ali é justamente esse, se referindo à lei, que a lei produzia morte, mas que Cristo veio trazer vida. Amém. Amém? Então, entendendo o que é Evangelho nessa concepção,
No capítulo de número 19, como eu havia dito, o texto, iremos apresentar uma fé transformadora. Por quê? Porque quando temos uma fé centralizada na pessoa de Cristo, quando temos uma fé na pessoa de Jesus, esta fé na pessoa de Jesus produzirá em nós um efeito de mudança. Não há como alguém ter a sua fé viva, a fé que Cristo espera de nós, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé pela palavra, porque nós sabemos que a nossa fé não é uma fé comum, uma fé que todos normalmente podem tê-la, mas uma fé sobrenatural que é adquirida pelo quê? Pela palavra. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé é adquirida, é acrescentada, é fortalecida quando nós observamos, quando nós ouvimos, quando nós recebemos a pregação do Evangelho. Aleluia. E quando essa pregação adentra em nossa vida, a esta fé que é despertada, ela começa a ser alimentada. E alimentada pela palavra, alimentada por Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz: quando o povo de Israel estava ali, aquela nova geração, ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, ou seja, que eles não se viveriam simplesmente das coisas que estavam à sua volta, do alimento físico, mas Deuteronômio 8:3 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é o que nós precisamos para nutrir a nossa alma e fortalecer o nosso espírito em Deus. Sem a palavra, a nossa alma ela está desnutrida. Sem a palavra, a nossa alma está enfraquecida. Sem a palavra, a nossa alma ela está batida. Mas quando o homem é alimentado por esta palavra, porque esta palavra é pão, é alimento, então seremos fortalecidos e viveremos por esta palavra. Por isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, porque é a palavra de Deus que irá trazer alimento sólido para nós cristãos. A nossa alma, ela é alimentada pela palavra. Às vezes nos preocupamos muito em fazer um regime, uma dieta, uma redução de tantas coisas. Não posso mais me alimentar isso, tem uma restrição a isso, porque vai me prejudicar o meu corpo, que vai me adoecer. Se nós muitas vezes nos preocupássemos o tanto que nos preocupamos com tantas coisas físicas, com a nossa alma, ela estaria melhor. Porque você pode observar que no século XXI é uma preocupação estética muito grande. Tem que deixar isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso aqui impede isso, é tanta coisa. E quando se trata da alma, qual é o remédio? Como eu estou alimentando a minha alma? Será que a minha alma ela está fortalecida, está nutrida? Porque às vezes o corpo está forte, mas a alma está desnutrida, está faltando vitamina. E nisso nós precisamos nos preocupar, porque assim como o nosso corpo sem vitamina, o que acontece? A gente fica fraco, enfraquece, tem que fazer reposição. Da mesma forma a gente tem que repor as vitaminas espirituais. A nossa alma tem que ser nutrida, fortalecida. A nossa alma, irmãos, ela é eterna. É a parte material do nosso corpo que é eterna. É a centralidade das nossas emoções e sentimentos. Então nós precisamos ter cuidado e preocuparmos com ela. E ela precisa ser alimentada pela palavra, para que ela possa estar bem preservada e conservada diante de Deus. Então a fé transformadora é justamente, primeiro, uma fé centralizada em uma pessoa. E não é aqui desconhecido de nós a quem nós devemos depositar e colocar a nossa fé, a não ser na pessoa de Jesus. Por isso a nossa fé precisa ser centralizada, a nossa fé precisa ser posta somente em Jesus.
Uma vez que a nossa fé é posta, é colocada na pessoa de Cristo, então nós iniciamos, nós estamos caminhando com Ele. E esta fé, gerada pela palavra, esta fé colocada em Cristo, ela vai produzir em nós grandes efeitos. Primeiro efeito, ela fará com que nós queiramos conhecer mais de Deus. Quando eu tenho uma fé em Cristo, uma fé transformadora, essa fé me levará a querer saber e conhecer mais de Jesus. Quando a Bíblia diz que Zaqueu, versículo de número 3, e procurava ver quem era Jesus. Você pode acreditar que muitos até falam, o ver aqui é simplesmente de olhar, estou vendo ali a pessoa passando. Não. O ver aqui, na sua etimologia, o ver aqui no profundo quer dizer que ele queria conhecer a Jesus mais a fundo. Por quê? Porque há pessoas que ouvem e que contemplam os milagres. Eu já vi Jesus levantar paralítico, eu já vi Jesus curar pessoas de doença, eu já vi Jesus fazer tanta coisa. Mas a pergunta é, você conhece Ele? Porque vê superficialmente, muitos veem o que Ele faz, vê o que Ele tem poder de fazer, mas conhecer a Ele é algo mais íntimo. O que Zaqueu queria não era simplesmente ver Jesus passar, pronto, estou realizado. O ver aqui é de conhecê-lo mais a fundo, é ter intimidade, conhecimento de quem é Ele. Há muitos que estão na igreja que é simplesmente ver Jesus de forma superficial. Eu quero ver o que vai acontecer no culto, eu quero ver o que o irmão vai falar, o irmão vai revelar, eu quero ver o que vai acontecer hoje. Só quer simplesmente ver, mas o que Deus Ele quer e requer de nós uma fé transformadora. Esta fé gera em nós o desejo de conhecer quem Ele é. É realmente de nos aprofundarmos, de conhecer quem Cristo é e como Ele se revelou. Não é simplesmente ficar no superficial. Porque muitos, você pode perguntar, quem é Jesus? Ele é o que cura. Não, isso é o que Ele faz. Quem é Jesus? Ele salva. Você pode prestar atenção que quase 100% vai dizer alguma coisa que Ele faz e não o que Ele é. Pare para pensar e refletir na sua mente. Quem é Jesus? Ele é aquele que cura, que salva, que liberta. Só coisas que Ele faz. Mas quem Ele é? Já parou para pensar? Porque eu só conheço a pessoa quando eu tenho um vínculo, uma intimidade, um contato mais profundo. Eu posso ver assim, eu posso ver e reconhecer algumas pessoas que adentram aqui, que vêm para o sul. Eu vi. Eu posso dizer, eu conheço aquela pessoa, mas eu conhecer só de ver. Não sei quem é, não sei o nome. Tem tanta gente que visita aqui com o seu nome, não sei quem é. Aí eu digo, eu conheço, mas de ver. Eu só vi ela. Mas conhecer mais a fundo, saber onde mora e tantas coisas mais, somente quando para ter um contato, somente quando parar para analisar e querer saber mais a fundo. Então aqui o ver de Zaqueu não é o ver superficial, porque o evangelho que muitas vezes é apresentado na atualidade é um evangelho de superficialidade, que revela o que querem fazer é que Deus seja conhecido somente por aquilo que Ele faz. Só que Deus é muito mais além simplesmente daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele faz. Conhecer a Deus, saber realmente quem Ele é, ter intimidade e contato com Deus, é aquilo que a fé transformadora ela gera em nossa vida. Não queremos ficar simplesmente no superficial, igual quando nós começamos. Porque muitas vezes quando nós começamos a caminhada, conhecemos a Jesus só pelo que as pessoas dizem, pela pregação que a gente ouve, pelo testemunho, conhecemos pelos outros. Da mesma forma, Zaqueu conhecia Jesus pelo que ele ouviu falar. Ele é isso, ele faz isso. Mas ele não se satisfez. Ele queria conhecer a fundo quem era Jesus.
porque a fé que foi gerada e produzida na vida dele não era uma fé comum. Ele não queria simplesmente ver Jesus passar, pronto, estou satisfeito, já vi o que eu queria. Não, ele queria ter um encontro. Quando nós verdadeiramente temos e queremos ver a Jesus, isso revela um encontro verdadeiro e genuíno, e isso nos leva a uma outra dimensão, ou seja, nós sairemos daquela estagnação, daquele estágio de raso, iremos mais a fundo, queremos conhecer mais dele, o que ele realmente é. E isso vem a partir do encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, um encontro genuíno, um encontro transformador. Porque o contato com Jesus, o conhecer a Jesus, produz uma transformação. E uma transformação, irmãos, é uma mudança drástica. É sair de uma ponta do extremo para outra. Aleluia. Conhecer a Jesus é uma mudança drástica. Glória a Deus. É algo transformador. Aleluia. O encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, ele produz na vida dos pecadores uma mudança drástica, uma mudança, podemos até dizer, radical. Então, quando o texto diz que ele queria ver, é porque Zaqueu queria conhecer mais. Às vezes a gente olha, eu tenho tanto tempo de fé. Eu já conheço, já escutei tanta pregação, já escutei. O que eu precisava saber, eu já sei. A pergunta é: Deus é limitado? Deus ele se limita às minhas e às suas palavras? Deus se deixa ser conhecido simplesmente por aquilo que está sendo falado? É isso que resume Deus? É isso que Ele é? Queridos, Deus é ilimitado. Quanto mais nós queremos conhecer dele, mais ele deixa ser conhecido. Quanto mais nós queremos nos aprofundar e saber quem ele é, mais ele se revela quem verdadeiramente ele é. Glória a Deus. Então, o que o Evangelho e a fé transformadora quer nos apresentar é justamente que produzirá esse efeito de querer conhecê-lo. Por isso, toda vez que você ouvir, ler, que Zaqueu queria ver Jesus, aí você vai entender. Ele queria conhecer mais a fundo. Ele queria ir mais além. Saber quem realmente é esse que estão falando. Glória a Deus. E isso é também minha e sua obrigação, conhecer mais quem Ele é, conhecer mais de Deus. E por isso Ele nos deixou um manual, é a Escritura. Através da Escritura nós conhecemos quem é Deus, qual é o seu plano, qual é a sua vontade, porque Ele nos criou, porque Ele nos formou, o porquê de passar as adversidades, o porquê enfrentarmos problemas, o porquê de tantas coisas. O manual nós já temos, a questão é que nós às vezes queremos consultar outras coisas e não o manual. E aí está o problema. Porque o manual está na minha e na sua mão. A questão é: estamos consultando ele? Estamos vendo para onde que ele está apontando? Para onde é que ele está nos direcionando? Porque a Bíblia é o guia, é o manual. Aonde nós precisamos e o que precisamos fazer, está nela. E o que também nós precisamos deixar de fazer, também está nela. Então, querido, primeiro ponto é esse: Zaqueu queria ver, conhecer, ir mais além a Cristo, não somente por aquilo que as pessoas estavam dizendo, porque pense só, na época de Jesus muitos diziam que ele era mentiroso, enganador. Aí você acha que Zaqueu, rapaz, um disse que ele era mentiroso, outro disse que ele era um curandeiro, outro disse que ele é mestre, e ele ficar só pelo que os outros estão dizendo. Quem que ele acreditar que Jesus era? Ele não. Eu quero conhecer quem Ele é. Porque muitas vezes Jesus nos é apresentado de uma forma. Aqueles que vieram ao Evangelho, a mensagem que chegou até você,
a pessoa que anunciou a Cristo, ela diz: ó, vamos lá na igreja, Jesus é isso, faz isso. Sim ou não? De alguma forma ele foi apresentado para você e você despertou o interesse de querer saber mais dele, além daquilo que você escutou, além daquilo que você recebeu naquele momento. E hoje estamos aqui nós, aprendendo mais, conhecendo mais e aprofundando mais, sabendo quem ele é e como ele se revela. Então Zaqueu, ele queria ver, conhecer a Cristo. Já sabemos que ele era anão. A Bíblia usa a expressão pequena estatura, mas ele era anão. Isso dificultava a sua proximidade até Jesus. Porém, Zaqueu, além dessa limitação da sua estatura, ele tinha uma limitação social. Por quê? Qual era a função de Zaqueu? Qual era o ofício, o trabalho de Zaqueu? Cobrador de impostos. Ele era o quê? Cobrador de impostos. Eita, rapaz, a minha esposa está rouca, mas está falando. Cobrador de impostos. E o que era o cobrador de impostos na época de Jesus? Era um cidadão judeu que prestava serviço a Roma. Então, o que acontecia? Ele era considerado um traidor da sua nação. Por quê? Como é que você vai prestar serviço a um povo que está nos oprimindo? Ele socialmente era excluído. Você é um traidor. Para nós, você não pertence mais a este povo, Zaqueu. Ele foi excluído, colocado à parte. Mas o conhecer a Jesus, irmãos, é justamente isso. Ele foi em busca justamente do excluído, justamente daquele que estava afastado da sociedade, justamente daquele que a religião dizia: este não serve, este não presta, esse é um traidor. Aí Jesus vai ter encontro com quem? Justamente com ele. A esta fé transformadora, nesse encontro com Jesus, leva justamente a gente compreender o propósito que Cristo se revelou. Ele foi justamente passar por ali. Porque Cristo, na sua dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina, porque sabemos que Cristo, ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus. E não tem como nós fazermos distinção, separação. Não, aqui ele é homem, aqui ele é Deus. Não. A natureza de Cristo, a dupla natureza dele, opera instantaneamente e simultaneamente. Então esse mesmo Cristo aqui, humano, que estava ali com a multidão, como Deus, ele conhece o futuro, porque ele é o Messias. Como homem, ele está ali com a multidão, caminhando, e Zaqueu achando que ele é só mais um profeta, só mais alguém. Mas como Deus, ele conhecia o que iria acontecer naquele dia. Porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas antes de acontecer. Glória a Deus. Então, quando Cristo se direciona àquela cidade, passaria por ali justamente naquele ponto de encontro onde Zaqueu conseguiria. Zaqueu achou: eu vou lá para conhecer Jesus. Mal sabia que Jesus já tinha projetado tudo aquilo. Às vezes a gente diz: vou lá aceitar Jesus, é hoje que eu vou. Mas aí foi ele que nos recebeu, foi ele que nos aceitou. Hoje eu vou aceitar Jesus e hoje eu quero ele. Era ele que já estava de braço aberto. Ele te aceitou, me aceitou e nos recebeu e nos fez filhos. Zaqueu achou: eu vou encontrar ele, eu vou ter um encontro com ele. E Cristo, nesse passar, neste caminho, havia reservado um momento. Sabemos que Zaqueu subiu ali e se encontrou com a figueira brava para contemplar a Cristo, para chamar a atenção dele. E Cristo passou justamente por onde ele ali havia se colocado. Glória a Deus. Aleluia! E o que é que Jesus vai dizer? E quando, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar,
olhando para cima dele, disse: Zaqueu. Jesus chamou ele pelo quê? O nome. Enquanto Zaqueu queria conhecer Jesus já sabia a história dele todinha. Glória a Deus. Querido, Jesus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Aleluia. Quando ele nos chamou, porque foi ele que nos escolheu, ele já nos conhecia. Não adianta dizer: eu sou fraco, eu sou isso, aquilo, e você acha que ele não sabe? Eu falhei, eu errei, você acha que ele não sabia disso? Ele nos conhece. Aleluia. Assim como ele conhecia Zaqueu, chamou ele pelo nome. Glória a Deus. E ele disse: desce depressa, porque hoje convém repousar em tua. Versículo 6: e apressando-se desceu, e o quê? E o quê? Escutei uma voz ali atrás, recebeu alegremente. Irmãos, o interessante de nós nos aprofundarmos na Bíblia é justamente para compreendermos aquilo que ela está nos dizendo mais a fundo. Porque quando a Bíblia diz que ele, Zaqueu, recebeu, o que é que eu e você entendemos? Quem recebeu quem aqui? Qual é a ordem? Vamos lá, quem recebeu quem? Um de cada vez, não precisa falar todo mundo. Zaqueu recebeu Jesus, é o que a gente pensa. Rapaz, a roupa está falando aí muito. Zaqueu recebeu. É isso que vocês entendem? É isso que nós estamos vendo, sim ou não? Sim. A palavra recebeu do latim recebere significa tornar novamente a posse de. Consegui pegar? Ou seja, quando a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus, no profundo, no íntimo, o texto está dizendo: ele, quando recebeu Jesus, em outras palavras, ele estava voltando a pertencer. Ou seja, era Jesus recebendo Zaqueu. Era Zaqueu voltando a ser propriedade de Deus. Era Zaqueu voltando a ser não somente uma criatura, mas sendo aquilo que Deus criou e formou para a sua glória. Não era simplesmente mais um excluído da sociedade, alguém que era afastado pela religião. Não, ele estava voltando a pertencer àquele que é criador de todas as coisas, o Salvador da minha e da sua alma. Quando a Bíblia diz que Zaqueu recebe, o texto diz que ele o recebeu. Em outras palavras, está dizendo: ele tornou a fazer você posse única, exclusiva de Jesus. Por isso, pode exaltar ele, pode glorificar ele. Por isso, receber aqui não foi Zaqueu que recebeu Jesus. Aqui foi ele tornando novamente. Aqui é Jesus recebendo ele. Glória a Deus. É ele voltando a ser pertencente àquele que era o seu Criador. Não foi eu e você que recebemos ele nos recebeu, fomos nós que voltamos a pertencer, porque fomos criados, fomos formados e gerados para a glória do nome dele. Quando ele nos criou, quando ele nos formou, ele nos criou com um propósito, e dentro deste propósito que nossa vida glorificasse e exaltasse unicamente a ele. Mas no percurso do caminho alguns se perderam, mas chegou o momento de receber a Jesus, ou seja, de voltar a pertencer àquele que um dia nunca deveríamos ter deixado de ser, ao Criador, aquele que nos amou primeiro, aquele que se entregou ao Salvador da nossa alma, a Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, aquele que verdadeiramente se entregou por mim e por você.
Então, verso 6, ele recebeu, tornou a posse de, voltou a pertencer a Jesus. É um jogo de palavras, por isso que a Bíblia é muito interessante. Quando a gente pensa, conheço, aí a gente pega uma palavra e dá um texto, não ia ser nada, ele sempre tem mais. Glória a Deus. E este homem que voltou a posse de a pertencer a Cristo, agora a sua fé, como havia dito, transformadora. Verso de número 8, olha o que o poder da fé transformadora faz. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Por isso que eu disse que a fé em Cristo, a fé em Deus, ela traz uma mudança drástica. O homem que estava ali preso às suas regalias, os seus bens materiais e terreno, agora estava disposto a abrir mão de tudo aquilo. Por quê? Porque ele teve o encontro com Jesus, porque ele conheceu verdadeiramente quem Jesus é. E assim também, quando a nossa fé tem um encontro genuíno com aquele que é o autor e consumador dela, verdadeiramente seremos transformados. E o que isto traz para nós? Porque há muitos que dizem: eu tive encontro com Jesus, eu conheço quem é Jesus, mas a vida continua do mesmo jeito, não tem mudança, não tem transformação, não tem aquilo que nós chamamos do caráter cristão, a evidência de Cristo na sua vida. Mas quando nós temos esta fé transformadora, nós temos a nossa vida mudada drasticamente. Por isso, irmão, há uma diferença de simplesmente ver e saber quem é Ele pelos outros e verdadeiramente conhecê-lo. Porque quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, aí a gente aprende verdadeiramente a ser diferente. Há pessoas que simplesmente querem ouvir, sabendo e conhecer Ele pelo que está sendo dito, e servem a Deus por isso. Quanto tempo, quantos exemplos, quantas pessoas falam por conhecimento de causa, viveram a sua vida embasada simplesmente pelo que as pessoas diziam e falavam, ensinavam como uma verdade absoluta. Só tem um problema: a minha, a sua palavra, ela não é absoluta, ela é mutável, sim ou não? Tudo que o homem faz é mutável. Uma coisa que é inalterável é a verdade de Deus, ela é absoluta, porque ela não muda. Aleluia. Passou 2000 anos, ela continua sendo a mesma palavra. Ela é inalterável. E quando essa fé transformadora, quando verdadeiramente há esse encontro com Jesus, a mudança ela acontece. Passamos a viver o que o Evangelho requer de nós. Porque, como volto a frisar esse ponto, por muito tempo estávamos presos simplesmente o que escutávamos ser dito e acreditando como uma verdade absoluta. Quantas vezes eu apresentei Jesus para os meus amigos em algumas situações só pelo que eu escutava daquilo que as pessoas diziam. Só que era um Jesus limitado. A fé estava embasada somente naquilo que estava se escutando, acreditando que aquilo era correto. Mas o encontro verdadeiro e genuíno com Cristo nos leva a querer conhecê-lo mais. Glória a Deus. Você pode observar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz que Paulo considerou a igreja de Bereia mais sublime do que a de Tessalônica. Por quê? Porque
Toda vez que Paulo ia pregar, eles consultavam se o que ele estava dizendo estava na Escritura. Aí você imagina, eu e você temos a Bíblia, livro por livro. Antigamente, meus irmãos, era um rolo bem grandão. Imagina o tempo que levava para pegar aquele rolo e vou procurar aqui o que ele está dizendo. Não tinha capítulo, não tinha versículo. Agora você tem capítulo, você tem versículo, os livros estão tudo aí na sua mão. E de certa forma isso tornou os cristãos um pouco preguiçosos. Você consegue entender que quando Paulo diz isso à igreja de Bereia, tudo que ele pregava, os irmãos consultavam se estava na Escritura. Quem estava pregando? Paulo. Ah, porque é Paulo, então deixa o que ele está dizendo está certo. Não, tem que ver se está na Bíblia. Os irmãos se conformavam. Glória a Nós Deus. devemos da mesma forma saber e consultar se aquilo que está sendo dito está na Escritura. Glória a Porque Deus. senão a gente dá glória a Deus, dá aleluia, fala tanta coisa, e uma coisa que é inverídica, uma coisa que não é da Bíblia. Entende? E eu só vou conseguir distinguir o que é e o que não é, se está na Bíblia ou se não está, se eu ler, se eu buscar. Tem como conhecer a Bíblia sem ler ela? Sem ler ela, eu vou conhecer. Eu vou ficar só pelo que estou dizendo. Mas quando eu leio, quando eu busco, aí eu conheço, eu sei. E esse encontro, irmãos, levou a Zaqueu o quê? Dizer: Jesus, eu abro mão dos meus bens, eu reparto com os pobres. E se eu tenho defraudado, por quê? Porque alguns dizem que Zaqueu roubava, enfim. Porque o que acontecia? Os cobradores de impostos, eles se aproveitavam da sua posição para extorquir as pessoas, porque eles eram responsáveis, vamos dizer, a Receita Federal da época, para dizer se aquela pessoa realmente pagou o tributo ou não. Se ele disser: esse aqui não pagou, e aí? O responsável era ele. Então ele fazia o que queria. Por isso os cobradores de impostos eram vistos como pessoas más, também nesse sentido, porque eles usavam da posição para pegar mais dinheiro para eles. Glória a Deus. Já que eu vi Jesus, eu tenho que repartir aqui meus bens. Se eu tenho defraudado, eu tenho que restituir aí, porque eu tive um encontro com Jesus. Eu não posso fazer mais do que eu fazia outrora. Da mesma forma, irmão, quando nós tivemos encontro com Jesus, a nossa vida precisa apresentar mudança e transformação. Não há como eu estar em Cristo e Cristo está em mim e eu continuar do mesmo jeito. Aí não vai. Aí eu não tive uma fé transformadora. A minha fé continua aquela fé comum, uma fé que não transforma nada, uma fé que não traz mudança nenhuma, uma fé que não revela Cristo a ninguém, mas a fé que Deus está despertando em nós é uma fé que transforma nós e leva também aqueles que estão à nossa volta a identificar e ver verdadeiramente, ele é um servo, ela é um servo. Por que uma serva? Porque a sua fé declara, testemunha que verdadeiramente ele serve a Jesus. Amém. A nossa fé. Por isso, irmãos, a fé transformadora, a fé que nos leva a se aproximar de Cristo, a ter um encontro com Cristo, é a mesma fé que vai nos levar a vivenciar uma mudança. Glória a Deus. Por isso a fé ela transforma. Mas a fé em Jesus. Porque a fé no homem, a fé nos santos e tantas coisas mais não muda ninguém. Continua do mesmo jeito. O que muda é a fé em Jesus. Por isso que essa fé esteja no meu e no seu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para experienciarmos e vivermos a completa e total transformação do Evangelho. Glória a Deus. E a fé em Deus, ela vai nos moldando, nos transformando. Aleluia. Para a glória do nome dele. Amém? Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Palmas para Jesus.